Bom, boa noite. Vou começar pela mesa aqui. Boa noite, vereador, companheiro e amigo e presidente do PT de Santos, Chico, do Setaporte, Chico Nogueira. Começar agradecendo. Nós chegamos até aqui na segunda caminhada, sem muitas parcerias, e vou me esforçar aqui para não esquecer nenhuma. Agradecer ao Chico em primeiro momento, quando o de Santana, o amigo de Santana, nos procura sobre o Chaguinha, o que conhecíamos sobre o Chaguinha. Por acaso eu conhecia alguma coisa e imediatamente, vendo o entusiasmo do Santana, aí marcamos uma reunião com o companheiro Chico, que se entusiasmou e falou, não, vamos trabalhar, vamos colocar no calendário da cidade e vamos resgatar aí a luta de um dos nossos ancestrais. Então, acho que o Chaguinhas, viu, de Santana, e os companheiros que vieram hoje de São Paulo prestigiar essa atividade aqui, o Chaguinhas, eu acho que ele está muito satisfeito pelo muito que produzimos durante 2 anos, pela segunda caminhada que produzimos durante 2 anos. Aqui em Santos, encontramos terra fértil, né, para muitas lutas, e eu vou entrar em algumas delas. Mas quero cumprimentar o vereador Chico, agradecer por isso, agradecer também pela emenda, companheiro. No primeiro momento, a gente fez a caminhada, que foi o ano passado, já tinha lei, mas não tinha possibilidade nenhuma de recurso, não tinha emenda. Esse ano o vereador Chico destinou uma emenda que está possibilitando que a gente dê uma amplitude maior para o evento. Cumprimentar a vereadora Débora, né, a companheira Débora, aqui, vereadora, agradecê-la pela presidência aí que está exercendo aqui nesse ato muito importante, mas cumprimentar a professora, a doutora Mary Francisco do Careno, presidenta do Conselho da Comunidade Negra. Professora, agora eu vou ficar só na professora. Professora, companheira, você nos representa. Cumprimentar a Augusta França, companheira Augusta França. Te agradecer muito no primeiro momento, na primeira caminhada. Se não houvesse o projeto que você está pilotando, que é o Mochilando, tivesse feito uma caminhada, mas não com a grandeza, não com a organização que fizemos, e a partir da companheira Augusta, já com o projeto já em andamento, também, no primeiro momento, já se colocou dentro do comitê Chaguinhas, isso facilitou que, mesmo sem grana, só com a vontade militante mesmo, foi na vontade militante que fizéssemos a primeira caminhada, já fizemos a segunda, e amanhã vamos fazer a terceira. E essa é a segunda semana Chaguinhas, mas no meio de setembro, teve uma outra caminhada, e fizemos também a partir do Mochilando. E a companheira Augusta França, guia de turismo Mochilando, afro, muito pouco sabe. Ela colocou a cidade de Santos no calendário turístico do Estado, com relação ao turismo afro. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se pesquisarmos, muito poucas cidades estão com esse status. E foi a partir do projeto Mochilando que a cidade de Santos entrou no calendário. Estamos muito satisfeitos, porque muita gente tem vindo, inclusive de fora, nas caminhadas. Vai visitar, também cumprimentar o amigo ali, o companheiro lá de São Paulo, o Abílio, que é do Instituto Tebas, e também a Luiz Gama. E eu estou brincando, hoje brinquei ainda com o Abílio. O Abílio, ele é escritor, é jornalista, é militante, e nós precisamos combinar, Abílio, para escrevermos sobre o Tebas, sobre o Luiz Gama, a participação dele aqui em Santos, e sobre o Chaguinhas. Acho que temos que pensar nessa trilogia aí, dessas 3 grandes figuras, 3 da nossa ancestralidade. A mesa já falei, mas cumprimentar, o mestre Márcio está ali, cumprimentar enormemente o mestre Márcio, e em nome dele,
cumprimentar todos os companheiros que estão ali. Uma salva de palmas para vocês, para todos. O que aconteceu hoje, agora há pouco, há menos de uma hora, ali na casa do Trem Bélico, é algo que nos emociona. Ontem eu perguntei para o de Santana, falei, caramba, mas a história nos conta que aqui no Porto de Santos, 7 dos que participaram da revolta foram enforcados aqui mesmo. Para São Paulo levaram o Cotidiba, que foi enforcado lá no Largo da Forca, lá, hoje é bairro da Liberdade, e o José Francisco das Chagas, os Chaguinhas. Mas qual o nome desses outros companheiros que foram? Aí o de Santana pegou e me falou, eu já tenho o nome deles e amanhã a gente vai saber. E a atividade que fizemos agora há pouco na Casa do Trem Bélico, onde cada um desses companheiros que estão ali com berimbau, naquele momento eles assumiram a personalidade dos 7, né? Dos 5 que foram enforcados aqui, mais do Cotidiba, lá em São Paulo, e mais o Chaguinha, que foi assassinado, porque a forca quebrou 3 vezes. Então, é algo que, para a gente, vai além, né, de uma luta política. A gente, cada um desses movimentos, a gente sente um resgate, e a gente, eu pelo menos nos últimos tempos, aos meus 76 anos, eu tenho muita pressa, né? Tudo que eu faço hoje, eu tenho muita pressa. Pela idade, porque eu acho que o momento é propício para a gente realizar isso. Só no momento, só num país respirando democracia, a gente pode realizar o que a gente está realizando aqui. Porque durante uma ditadura a gente resiste para viver. Mas nessa linha de agradecimento, eu quero agradecer, então, o Projeto Mochilando, a partir da Augusta. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui nessa atividade hoje. Quero agradecer aqui o gabinete do vereador Chico, que desde o primeiro momento se colocou à disposição, o Alexandre, mas todos os companheiros componentes do gabinete entenderam nessa grande luta nossa. Quero agradecer aqui a minha neta Gabi, né? A Gabi que, a partir de uma solicitação do comitê, ela desenhou, chegou a esse produto que está aqui, que é a foto dos Chaguinhas. Fez a foto. Quero também agradecer outra jovem, a Mari, né, que está ali, que em tempo recorde, né, ela cuidou da comunicação do comitê, está com uma página lá na... Estamos chiques, estamos com o Instagram agora, inclusive, graças ali à rapidez ali da Mary. Agradecer o Caio, né? O Caio está por aí. O Caio, desde o primeiro momento, está ali nas caminhadas, registrando, nos ajudando, enfim, de todas as formas, nos ajudando. Mas quero agradecer também à secretária Nina Barbosa, que eu não vou contar muita história aqui, mas vou contar pela metade. O vereador fez a emenda, mas a emenda não deu para ser ainda executada em tempo hábil. Mas ela não mediu esforços, né, para adiantar o que pudesse ser adiantado naquele momento. Graças a isso, estamos aqui com as camisetas, deu tempo de fazer as camisetas, e o restante a gente penhorou para acertar daqui um pouco. Mas tem o compromisso da secretária e temos certeza que, no tempo combinado, isto será combinado. Aí me chegou aqui... O que é aqui, Chico? Deixei o óculos lá. Já. Então, acho que é isso, gente. Agora, além, Então, a companheira Abel está ali, veio de São Paulo também.
Já foi, já foi. Ela veio de São Paulo, é uma honra para todos nós, como todos que vieram aqui, e foi emocionante a condução, né, que foi feita lá na casa do trem bélico agora, porque a casa do trem bélico, o que aconteceu lá à meia hora, que estou emocionado até agora, foi exatamente o início da revolta. Porque o início da revolta foi dia 27 de junho de 1821. E lá com aberturas, né, Exu, né, abrindo caminhos, mas depois Ogum, depois Oxóssi, o caçador, né, porque também quando ele reivindicava salário, ele reivindicava o que? A manutenção, condições de se automanter, manter a família dele. E tudo isso a gente viu lá em menos de uma hora, e Abel, né? E foi nesse momento que se deu o renascimento e a identidade de cada um dos que até hoje não sabíamos o nome. Então lá foi citado o nome de cada um, e cada um que era citado foi a Isabel, que dava o berimbau. O que era o berimbau? O berimbau hoje foi a arma de ontem. Então hoje... senhores e senhoras, o protagonista hoje aqui dessa atividade é o Chaguinhas, segunda semana Chaguinhas. Mas, como eu falei para vocês, eu tenho 76 anos e algumas experiências a gente tem. E a nossa cidade é uma cidade que tem muito contradições, avanço, retrocesso, como o nosso país. Eu vou falar aqui algumas questões aqui para depois linkar com o Chaguinhas. Foi mais ou menos o caminho que o de Santana seguiu. A nossa cidade é uma cidade onde, em 1946, trabalhadores portuários, e eu fui trabalhar no Porto em 68. Mas em 46, e eu nasci em 48 e fui trabalhar no Porto em 68. 46, trabalhadores foram massacrados aqui no Porto de Santos, porque se recusaram a embarcar saca de café para Espanha, que naquele tempo estava sobre o regime franquista. E aqui era o Eurico Gaspar Dutra. Isso em 46. Quando, em 64, a nossa cidade aqui e o país é infelicitado por uma ditadura militar. E aqui, para a nossa cidade, vem um navio chamado Navio Prisão Raul Soares, que torturou, que matou e levou à loucura não só os que estavam presos, mas também familiares dele. Quando, em 1968, meu primeiro voto foi para Esmeraldo Tarquini, prefeito na cidade de Santos. Ele era deputado estadual, ele é eleito, e em 69 a ditadura lhe caça o mandato de deputado estadual e lhe deixa ilegível por 8 anos. E aí a ditadura toma conta da nossa cidade por quase 20 anos, a gente sem poder eleger prefeitos. Isso em 68. E por aí a gente vai. Quando em 1980, já trabalhando no Porto de Santos, tivemos que fazer uma greve sob o regime militar, uma greve de uma semana, porque não aguentava mais trabalhar 8 ou 10 horas por dia e, no final, não ter o dinheiro para pagar nossas contas. Porque era o momento do milagre econômico, cresce o bolo para depois repartir. O bolo crescia sempre, mas não se repartia. Então, tivemos que fazer uma greve, e aí alguns foram demitidos, enfim. Em 91, um insano presidente, né, demite de uma vez só, aqui no Porto de Santos, eu era um dos 5.372 trabalhadores. Quase um mês demitido, a região e a cidade indo já para o beleléu econômico. Aí tem toda uma articulação a partir da Prefeitura de Santos, a prefeita era Thelma de Souza, e aí o comércio, porque o comércio também já sentia, a região se mobiliza, e no dia 28 de fevereiro de 1991, nós voltamos. Exatamente nessa semana do Chaguinhas, nós fomos numa escola, o coletivo teve, na Escola 28 estava eu e o de Santana, e estava o professor aqui da SEDUC, o professor José Luiz Canuto.
E eu que vivia aquela história em 91, e sei que o nome daquela escola foi exatamente proveniente pelo retorno, porque voltamos no final do dia 27 de fevereiro de 91. Eu sabendo qual é a história daquela escola, foi impossível ficar impassivo ali, né, durante um período não ficar refletindo, né, quanto tempo se passaram e o que a gente estava fazendo ali exatamente naquele momento. A gente estava ali para resgatar a história, né? A história de um ancestral nosso que há 204 anos praticamente aqui nessa cidade, essa história não é contada. E que agora essa história surge com uma força, com a mesma força que surgiu os cadáveres dos escravizados lá no Rio de Janeiro, onde hoje chamamos Novo Valongo, Pequeno Valongo, Pequena África. Da mesma forma que em Salvador, nesse momento, no estacionamento, corpos, né, emerge, né, como se fosse uma semente que está brotando. Por isso que eu digo que esse momento de resgate para a gente, na nossa cidade, no nosso país, não tem retorno. Então, para mim, essa solenidade, eu tenho certeza que para todos nós, essa solenidade aqui, ela é cheia de todo esse simbolismo. Mas, para mais do simbolismo, ela é cheia de muita responsabilidade. Porque a partir do momento que temos a consciência de quem somos, a partir do momento que temos a consciência do que foi o Chaguinhas, que há 204 anos atrás, ele é levado para São Paulo. E o crime que ele cometeu, ele e seus amigos, colegas, companheiros, camaradas, foi reivindicar aquilo que eu reivindiquei no Porto, aquilo que nós reivindicamos no dia a dia. Sejamos professores, sejamos qualquer categoria profissional. Estou vendo meu companheiro ali, que passou pelas mesmas agrúrias do que eu estou dizendo aqui. Mas a nossa cidade também foi a cidade do primeiro sindicato de empregados domésticos, Laudilina de Campos Melo. Então, eu digo isso, que a nossa cidade é uma cidade de luta, da mesma forma que tivemos o Quintino de Lacerda, não já em 1895, sendo eleito para essa casa e sendo impedido de assumir por conta do racismo. Teve que apelar à justiça para poder assumir aqui essa casa. Então, senhores, o que eu coloco aqui é exatamente assim uma reflexão que o Chaguinhas nos traz essa oportunidade de recontarmos a história, mas, ao mesmo tempo, a história, de vez em quando, ela volta carregada de tragédias. É que não permitamos que essas tragédias voltem a acontecer. Porque no dia 8 de janeiro de 2023, praticamente essa tragédia retornou, em forma de golpe. Então, eu aproveito o Chaguinhas para discutir todas essas chagas que estão aí. Todos esses pontos que eu coloquei, eu acho que nós, enquanto Comitê Chaguinhas, companheiro Santana e os demais companheiros que estão aqui, eu acho que nós temos uma grande oportunidade que, através das aulas públicas, a gente trazer isso à tona, a gente discutir, né? A gente discutir com mais profundidade. A escola hoje não nos deixa aprofundar as questões. Na política, tudo é politicagem, ninguém quer discutir, mesmo quando você quer discutir a coisa que é séria. Então, acho que através do comitê, a gente tem essa oportunidade de travarmos, né, consciências, né, discutir consciências, consciência de classe, consciência de quem somos, e consciência, a partir do momento de quem somos, o que fazemos, com que responsabilidade fazemos e para onde nós vamos. Então, companheiros, eu deixo essa reflexão aqui para a gente. A história do Chaguinhas, que foi levado para São Paulo, 5 dos companheiros foram enforcados aqui, e o Cotidibas foi levado para São Paulo, e o Cotidibas enforcado, e o Francisco José das Chagas, né? O Chaguinhas. A corda quebra 3 vezes, a correia quebra 3 vezes. Naquele momento se joga a bandeira da Irmandade, se chama clemência, se pede por clemência. A população enfurecida, liberdade, 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 liberdade. A legislação falava naquele momento que caberia à autoridade que estivesse ali, a autoridade superior,
dar essa clemência e remeter para outras autoridades, para ver o que faria dali para frente. E aí a autoridade que lá estava fala, o homem tem que morrer. E aí corta a corda e assassina os Chaguinhas, a paulada e a facadas. O homem tem que morrer. E não nos contaram a história, só que hoje a história ela brota com muita força. Por que o homem tinha que morrer? A autoridade máxima que estava lá naquele momento chamava-se Martim Francisco. É nome de rua em nossa cidade. E o Martim Francisco, quem era o Martim Francisco? Irmão do José Bonifácio. Ele era a autoridade máxima lá em São Paulo, naquele enforcamento. E ele é que falou, o homem tem que morrer. E depois, hoje a história nos conta, por que o homem tem que morrer? Porque foi isso, Chaguinhas foi assassinado em 1820, no dia 20 de setembro, no ano 1821, no dia 20 de setembro, e quando é no dia 7 de setembro do ano seguinte, de 22, aí vem a independência. Então, naquele ano, já se discutia a independência, estava certo que a independência viria. E na luta que teve aqui em Santos, não ficou só no salário. A população queria a independência da cidade. Só que essa independência foi feita por cima, como quase tudo que acontece foi feita por cima. E foi feita por cima porque uma das exigências, inclusive, é que a escravidão continuasse. E a escravidão continuou por mais 62 anos, de 22 até 1888, mais 62 anos. E é claro que uma revolta, né, a revolta dos Chaguinhas, começada aqui em Santos, se terminasse na independência de Santos, a independência, a libertação dos escravizados seria de outra forma. Não foi da forma que foi. Então, tudo isso são coisas para a gente refletir. Tudo isso foi para a gente refletir. A cabeça dos Chaguinhas foi cortada, colocado na bandeja para que um negro, um escravo, um ex-escravizado ou um negro liberto, que ousou lutar por direito, jamais aqueles que estavam ali ousassem fazer o mesmo que ele fez. Então, dito tudo isso, eu vou encerrar aqui dizendo da minha extrema emoção, do meu agradecimento ao Santana e a todos quanto se comove com situações como a situação dos Chaguinhas, mas não nos esquecermos que o que aconteceu lá continua acontecendo nas nossas periferias, no subemprego, na submoradia, e que uma abolição não concluída nos joga nessa situação, depois de 360 anos, sem nenhum tipo de reparação e tendo que lutar ainda para resgatar aqueles que ousaram lutar por nós. Então, é disso que se trata. Então, encerro aqui deixando um poema meu. Hoje é dia de Oxalá. Sexta-feira. Por isso que eu, de certa maneira, estou com a camisa branca e a camisa dos Chaguinhas. Eu vou deixar aqui um poema que um dia me perguntaram por que nesse processo todo que você e teus companheiros passaram nas docas, muito enlouqueceram, e você se mantém aos 76 anos, ainda com alguma sanidade. Aí eu falei para eles, olha, eu não sei, né? Não sei. Eu acho que meus ancestrais, deve ter sido meus ancestrais, né? Que contribuem para que eu esteja aqui. Até então eu não sabia da minha espiritualidade. Aí quando eu fui tomar conhecimento dessa espiritualidade, eu falei, caramba, né? Tem tudo a ver. Então vou deixar um poema aqui, que na verdade esse poema eu ganhei, que é o Sonho de Liberdade. Eu acho que é algo que a gente não tem, a gente trabalha permanentemente, a gente busca permanentemente, e a gente sonha, mas sonha com os olhos abertos, sonha para realizar. E o poema é esse aqui. Eu tive um sonho de liberdade. Andei sobre as ondas do mar. Fui levado pelas tormentas do oceano até a África chegar.
Lá encontrei meus ancestrais, libertos e amparados pela divindade de Oxalá. De lá tinham sido arrancados, para o Brasil traficados. Aqui foram escravizados e torturados. Venceram a agonia, o banzo, a dor e a chibata do feitor. Eu tive um sonho de liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Meus ancestrais me disseram, agora é com você, eu sei. É comigo, é com você, é com todos nós. Eu tenho um sonho de liberdade. A liberdade que ainda não chegou, mas chegará, pois a luta continua comigo, com você e com todos nós. Axé, Brasil, axé, África, paz e igualdade para todos. Nesse momento, eu gostaria de